Sabendo das partículas, o que acontece? O pessoal começou a estudar na época, os cientistas, as desintegrações. O que é isso? Vou lembrar um pouquinho para você não cair de paraquedas. Os átomos, alguns átomos que são radioativos, eles naturalmente emitiam radiação. E outros eu consigo até provocar essa emissão de radiação neles por alterações na composição atômica. Né? Existem padrões que foram vistos para isso. São as leis de desintegração ou leis de decaimento. Tá? E o que é legal de você saber? Pontos cruciais. Como é que eu sei que o cara vai sofrer um decaimento, galera? Núcleos grandes, geralmente com o Z maior que 82, maior que o chumbo, tá? Eles tendem a ser muito instáveis. Eu falo como se fosse um ônibus lotado, cara. Eu pego aqueles ônibus lotados no final do dia, hora do rush, 7 da noite na sexta-feira, que você... Até na Coronga tem isso ainda, né? Na época de pandemia tá rolando isso, mas era pior ainda, que você entrava, você estava na porta meio espremido, assim, segurando onde podia para não cair quando o cara abrisse a porta. Essa é a ideia do núcleo muito cheio de prótons e nêutrons. Lembra que próton e nêutron são partículas que não se atraem, né? O próton e o nêutron ali, eles tendem a formar uma situação um pouco instável. Tem a força nuclear que faz aquilo da liga ficar ali de maneira estável, mas se eu tiver muito nêutron, isso pode desestabilizar o núcleo. Isso acontece com núcleos que têm mais de 82 prótons, tá? Que lembra que o número de nêutrons geralmente é maior que o de prótons ainda por cima. Quando isso acontece, então eles tendem a sofrer desintegração, quebra. Essa quebra pode ser, no caso, para núcleos grandes, alfa, beta ou gama. Liberar partícula alfa, partícula beta ou radiação gama, tá? E núcleos pequenos também tem. Lembra do carbono 14, famoso carbono 14? Ele também sofre desintegrações. E geralmente nesse caso é desintegração beta, tá? Porque eu tenho um nêutron a mais ali que dá uma certa animosidade no núcleo. Então ele tende a expulsar esse nêutron de alguma forma. Isso que gera desintegração beta. Então vamos ver. Eles estudaram, os cientistas colocaram essas leis de acordo com aquilo que é emitido na radiação. Na primeira lei de desintegração, que é uma das mais famosas, é a lei de Soddy, ela fala da desintegração alfa. Tá? O que acontece então? De maneira geral, falaram assim, se eu tiver um núcleo X qualquer, com Z prótons no núcleo e número de massa A, ele vai liberar partícula alfa, 2, 4, e se isso acontecer, se ele liberar uma partícula alfa, automaticamente vai virar um outro átomo, outro elemento, que é a transmutação que a gente fala, né? Que vai ter um Z igual a Z-2 e um A igual a A-4. Isso aqui, na verdade, é um sonho dos alquimistas, né? Como um átomo vira um outro átomo. O sonho deles é transformar chumbo em ouro. Então, aqui, a mágica da história é que você consegue pegar um átomo e, naturalmente, ele vai virar um outro átomo. Ele vai se transmutar. Tem uns nomes bem usados aqui para você poder acostumar, tá? Fala muito disso aqui ser um nuclídeo ou nuclídeo mãe, que é quem gera, né? E aqui nuclídeo filho. Nuclídeo é essa espécie gerada por desintegração ou que gera desintegração, tá? O termo mãe e filho eu vi em vários livros já, é muito comum de aparecer. Um exemplo disso, clássico, quem sofre esse tipo de desintegração, né, são átomos geralmente grandes. É o meu amiguinho urânio. Urânio 92, 235, ele pode sofrer desintegração alfa. E então ele vai virar, acho que é tório, que é 90. E a massa do tório vai ser 231. É o isótopo 231, né? O núcleo 231. Lembra que tem vários isótopos possíveis para surgir. Então, nesse caso, o urânio segue a lei de Soddy, de desintegração, tá? Não tem muito mistério, pessoal. É só saber que toda vez que emitir uma partícula alfa, vai rolar formação de um nuclídeo com número de massa menor e número de prótons também no núcleo menor. E tem uma coisa que pouca gente fala. Nessa desintegração também libera-se radiação gama. Toda desintegração radioativa, alfa ou beta, vai liberar radiação gama, que é um excesso de energia.
associado ao processo de liberação dessa partícula alfa, tá? Então, naturalmente, há liberação de radiação gama. Só que nem sempre se escreve. Por quê? A radiação gama não tem nem carga, nem massa. Então, ela não atrapalha no meu balanceamento da equação. E aí, uma coisa importante. Como é que eu sei que isso aqui está certo, mestre? Simples. Eu sei que está certo da seguinte maneira. Eu vou somar a massa antes e a massa depois. A carga antes e a carga depois. Eu tenho que garantir para você que eu tenho conservação da massa e da carga. Então, o Z antes tem que ser igual ao Z depois. E o A antes tem que ser igual ao A depois. Então, você pode até falar assim para mim. Ó, se eu falar assim, o urânio emitiu uma partícula alfa. Qual o Z e o A da partícula gerada? De boa. Se emitiu uma partícula alfa, 2 e 4, para chegar em 92 falta quanto? Falta 90. Então esse cara aqui, não sei que elemento que é, vamos supor, tem que ser 90 o número atômico dele, e o de massa tem que ser 231, porque 231 mais 4 dá 235. Então, as reações nucleares, o legal delas, você consegue sacar de cara, somando conservação de carga e de massa, o que aconteceu. Tá bom? E repito, por isso que não tem que botar a radiação gama geralmente, porque ela não vai contribuir para eu entender esse processo. Mas lembra que ela acontece. É uma energia liberada em excesso. Beleza? Bom, essa é a primeira lei. A segunda lei de desintegração, que é uma lei menos famosinha, assim, ela é menos badalada que a primeira, tá? Que é uma lei que acontece com o bismuto, por exemplo. Vou te mostrar com o exemplo geral, tá? Primeiro. É a lei de Soddy-Fajan-Fussell. Essa lei fala o seguinte para mim. Se eu tenho um nuclídeo X com número atômico Z e massa A, ele vai liberar uma partícula beta. E com isso, para conservar a carga aqui, o que tem que acontecer com o meu Z aqui? O próximo cara a ser gerado aqui é Y, tem que ter um Z que é Z mais 1. Tem que aumentar um próton no núcleo. E a massa tem que se conservar. Eu vou gerar um isótopo. Rapaz! E também eu gero aqui um excesso de energia na forma de partícula gama. Só que eles falam assim, tem uma coisa estranha aqui, mestre. Porque como é que eu vou perder um elétron do núcleo e vai formar um próton? Isso é impossível. De fato, isso é impossível. O que acontece é que é algo um pouco mais sofisticado. Que eu vou te mostrar. Esse é o grande detalhe desse decaimento aqui. Que é o seguinte, um nêutron que tem carga 0 e massa 1 do núcleo, ele está sobrando no núcleo. Então, os nêutrons em excesso realmente são um problema dos núcleos grandes. E ele pode ser decomposto em um próton, que tem carga 1 e massa 1, um elétron, que tem massa 0 e carga menos 1, e um neutrino, que tem carga 0 e massa 0, além de radiação gama. Então, olha só, quando eu checo agora a massa e a carga antes, a massa antes aqui é 1 do nêutron e depois é 1. Só o próton tem massa. O neutrino é uma partícula tipo uma radiação igual a gama, tá? Só que é uma radiação muito específica, uma subpartícula muito pequena. A carga do nêutron é 0. Depois o nêutron tem próton, que é um beta menos 1, cancela. E 0 e 0 do neutrínio da partícula gama, da radiação gama. Então, é isso que acontece, na verdade. É um nêutron que se transforma em um próton e um elétron. O elétron, que é a partícula beta, vai para fora, ser jogado, ser catapultado, e o próton vai começar a conter o núcleo. Tá? Neutrínio e também a gama vão ser jogadas para fora. Um exemplo clássico disso aqui é o meu amigo bismuto. Bismuto 83, se não me engano. 210. Ele, ao sofrer decaimento beta, vai virar o maior que ele, que é 84. E 210. Eu acho que esse cara é o polônio. Quase certeza. Tá? Então, nesse processo aí,
nosso amigo bismuto sofreu decaimento e liberou o polônio, como era de se esperar. Repara que o que eu falei antes continua valendo. Ó. A carga antes, desculpa, é igual a carga depois, somada. A massa antes é igual a massa depois. Você não tem que desenhar o neutrino aqui, nem a partícula, a radiação gama, como eu falei com você. Então, Z antes, A depois, C depois. De boa? Essas são as principais leis de desintegração, tá? Quando cai em vestibular, é muito comum perguntar o seguinte: se o bismuto sofrer 2 decaimentos beta, 2 decaimentos alfa, qual é o núcleo, qual é o número atômico e o número de massa do núcleo gerado? Aí você tem que fazer as continhas. Ou se o bismuto, se o núcleo X virou núcleo Y, quantas partículas beta e gama ou alfa foram liberadas no processo? Aí você vai ter que fazer a continha pela quantidade de massa que foi alterada e dizer que foi alterado. O pulo do gato é: no decaimento alfa, que é a primeira lei, eu altero a massa e a carga, Z e A. Então, o decaimento alfa, ele altera a massa. O decaimento beta altera a carga e não altera a massa. Então, sempre a alteração de massa é causada por alfa. E a alteração de beta não altera a massa. Então, você consegue distinguir uma coisa da outra e fazer a análise sem maiores problemas. Tem muito caso desses na lista, tá? Faça que vale a pena.